Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Tem paciência que eu vou achar meu Daniel aqui. Já teve aquele período que você falou, meu Deus, já passou por isso? Como eu sou teimoso, eu podia ter deixado aberto em Jeremias. Falei, não, vou achar, não vou fazer isso com eles não. Capítulo 3. Verso 16. Diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens que ataram eles, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e fez o quê? Se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Qual foi a resposta da igreja? É verdade, ó rei, lançamos sim. Tornou ele e disse: eu, Nabucodonosor, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Vamos ler agora? Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Acabou. Pode tomar o seu assento. Todos nós estamos sujeitos a uma fornalha. Ninguém está livre disso. O modus operandi é basicamente o mesmo. A finalidade é fazer com que a gente deixe de professar a fé que a gente sempre professou. A intenção é essa: nos afastar daquilo que nós acreditamos que um dia alguns receberam de herança dos seus pais. A intenção é sempre a mesma. Essas fornalhas, a princípio, são acesas
E esses anúncios são trazidos para nos intimidar. A primeira intenção foi intimidá-los. Foi fazer com que eles jamais batessem de frente com o sistema, porque ninguém pode negar que o sistema é poderoso. Só que o que nós precisamos entender é que, conquanto o sistema seja poderoso, o sistema não é invencível. Não é intransponível. Evidentemente que ninguém aqui está dentro de uma fornalha literal. Muita gente que veio aqui hoje. Não há uma fornalha literalmente acesa. Essa fornalha acontece de forma existencial, nas quais nós somos lançados, porque a gente não quer, somos lançados. E somos lançados quase sempre amarrados. Isso torna a nossa possibilidade diminuta. E detalhe, somos amarrados com aquilo que possuímos, nossos calções, nossas indumentárias. Somos lançados. Como eu falei, não é literalmente uma fornalha, mas existencialmente é possível que alguns estejam vivendo aqui. Fornalhas das quais nunca gostariam de entrar. No que dependesse de nós, a gente passaria distante das fornalhas, assim também como Ananias, Misael e Azarias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas as circunstâncias, a imposição do sistema que queria ser soberano e senhor de tudo, impôs isso, a vida impôs, as intempéries da vida propuseram para Sadraque, Mesaque e Abednego uma fornalha. Repito, ele não queria jamais ter entrado dentro dela. Entrar na fornalha, a esta altura, o fogo tudo consome, pressupõe imaginar o fim de tudo. Você que está aqui esta noite, passando o pior da vida, você não gostaria de ter entrado nessa fornalha. Foram pessoas que te lançaram nela. Digamos, o acaso te sugeriu, ou melhor, não é uma sugestão, uma imposição, te impôs isso. E você caiu dentro dela. Você gostaria de ter saído, você gostaria melhor de nem ter entrado, mas você caiu nela. É uma fornalha assustadora, é uma fornalha solitária. Pois quem é que suporta o calor do fogo? E a intenção da fornalha, do ponto de vista do sistema, é te destruir, é te consumir, te fazer virar cinzas, misturada com tantas outras coisas. E você caiu dentro dela. Está passando esse sufoco, essa fornalha, essa prova que resume a nada todas as convicções. Quando Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais, é para mexer com o psicológico e emocional de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como quem diz, o fogo resume tudo a nada. A sua fé, a sua convicção será reduzida a absolutamente nada. E eu quero ver qual o legado que você deixará para a sua família, tendo enfrentado o sistema por estupidez, por ignorância. Você não quis se curvar, você não quis fazer o que o sistema te impunha. Quem estava por ali por perto poderia imaginar isso. Cara, que estupidez, qual o problema? Depois pede perdão a Deus. Se curva, pô. É ou não é, Rogério? Rápido, fez isso, acaba aquele problema e segue. Mas você resolveu ficar firme na sua convicção inamovível. Repito, ninguém está falando de religião. Estamos falando de bases que Deus colocou sobre nossos pés. De convicções das quais nós não abrimos mão. Família é prioridade. Servir a Deus é a prioridade número 1. Ser fiel aos meus tratos é uma prioridade da qual eu não abro mão. Às vezes nós caímos nessa fornalha aquecida 7 vezes mais. Às vezes é um amigo que te mete o punhal nas costas e te faz provar um dissabor que você nunca tinha experimentado na vida. Às vezes, simplesmente, você está aqui, chega em casa e a mulher te comunica, olha, eu estou indo embora. Tem coisa que deprima mais um homem do que a mulher que ele vive há tanto tempo. Chegar para ele e dizer o seguinte, cara, acabou, não quero mais você, estou com asco de você. Eu não suporto sua voz, não suporto
seu jeito, não suporto dormir com você. Você sabe o que é isso? Aí então alguém vai dizer, mas o que mais tem por aí é a mulher. Sim, o que mais tem por aí é a mulher, mas há mulheres e mulheres. E você, penso eu, que você não casou com a intenção de separar. Você casou com a intenção de, no leito de morte, dizer para ela, minha filha, vá em paz. E que Deus te abençoe nessa nova jornada. Eu não casarei para ninguém, é o que todo mundo fala, para a pessoa morrer em paz. Você não casou para ver essa cisão, esse rompimento. Não somente tem a ver com amizade, tem a ver também com casamento, tem a ver também com vínculos pré-estabelecidos, aqueles vínculos, aqueles juramentos que dizem, estou contigo para sempre, eu não te abandono. Isso tem a ver também com uma mulher que recebe essa notícia dizendo, olha, eu não quero mais ficar com você, troquei você por uma de 25, já pensou? Que fornalha, que luta. Imagina, Angélica, Valdemar, com 62 anos, falar, minha filha, infelizmente, 64 anos, ela chega, infelizmente, uma de 22, me encantou, da maior força, duvido. Tu vai orar para ele ter um derrame e voltar. Eu te conheço, Angélica. Eu sei que você fez no verão passado. Machuca demais. Dói demais. Eu fico imaginando o quanto não deve ser uma fornalha para alguns pais não virem seus filhos aqui, ocupando alguns lugares aqui, alguns bancos aqui. Deve ser uma fornalha muito grande. Você ser canal de bênção para abençoar tanta gente. Você colocar a mão e orar por tanta gente, abençoar tanta gente. E seu filho, essa hora, está fazendo o quê? Bebendo? Está se entregando à volúpia? Está de boca em boca, de hotel a hotel, de cabaré em cabaré, de boate em boate, está no trique-trique, pau no gato. Está fazendo o quê? É uma fornalha que a gente não gostaria de entrar. Isso tem a ver também, por vezes, com uma carta de demissão que alguém recebeu. Enfim, as fornalhas estão aí, não literalmente uma fornalha como foi acesa aquela, mas tem a ver com esses tempos indesejosos que nós vivemos e somos por vezes obrigados a suportá-los, a vivê-los, a encará-los. Uma geografia que você nunca gostaria de estar, gostaria de estar na sua cidade, sente falta da sua terra natal. Ou talvez essa fornalha seja um luto que você não gostaria de viver. Como foi o caso da nossa irmã que perdeu o seu marido muito precocemente. A irmã Maria, esposa do diácono Sebastião, que perdeu seu companheiro. Imagine o que seria você chegar em casa e ouvir aquela notícia trágica. Isso é uma fornalha. E repito, a intenção é fazer você abrir mão das suas convicções que um dia Deus colocou dentro de você. Não pense que será diferente. Todo mundo, um dia, uma hora, um momento, tem uma fornalha para entrar. E ela assusta se for anunciada. Não somente assusta quando é anunciada, mas também assusta quando nós estamos dentro. Quero sempre destacar o fato de que eles caíram lá amarrados. Significa dizer que não tinha possibilidade de tentar a fuga. Pés, mãos, atados. E foram lançados nesta fornalha. Só que se por um lado nós sabemos que é inevitável, às vezes temos que encarar as fornalhas da vida, nós precisamos entender que fornalha não dura para sempre. Por mais que o fogo seja aceso, você precisa entender, ainda que ele esteja 7 vezes mais quente, você precisa entender que não dura para sempre. Você já participou daquelas festinhas de festa junina, não já? A gente lá no bairro acendia uma fogueira, porque o que tinha abundância lá era madeira. Fazia uma fogueira, não se assuste com isso, mas uma fogueira que as labaredas atingiam uma altura por vezes de 4, 6 metros de altura. Nós ficávamos ao redor daquela fogueira e em todo o fulgor, toda a potência dela, ela atingia essa chama
e aquecia a metros de distância. Mas à medida que a madrugada ia se passando, a força daquele fogo ia diminuindo. Ia diminuindo. E eu sou um camarada que eu nunca gostei de dormir muito, né? Eu gosto da noite, de varar a noite. Eu ficava contemplando aquelas chamas, aquelas labaredas extraordinariamente quentes, vívidas, esplêndidas. Daqui a pouco ia dando lugar à fraqueza, ia diminuindo, ia diminuindo. E nós íamos dormir por volta de 6 da manhã, ainda tinha algum fogo. Voltávamos 9 da manhã, o que tinha lá era somente cinza, um calorzinho, uma marolazinha. Eu estou aqui para dizer para você que essa fornalha não vai durar para sempre. Ela tem tempo. Na hora certa, você ouvirá uma voz dizendo: sai, acabou, findou. Estou aqui para trazer alegria e alento ao teu coração. Não há fornalha que dure para sempre. Você pode repetir isso? Não há fornalha que dure para sempre. Preste atenção que o texto sagrado que nós acabamos de ler diz que eles foram chamados para fora. Aquela ira do rei deu lugar a uma grande oportunidade. Você pode entender isso? Que fornalha é momento de viver dando glória a Deus, porque está surgindo uma oportunidade de Deus para você. Essa fornalha, do ponto de vista do sistema, tinha a finalidade de te destruir. E não brinque não, que o negócio é sério, meu amigo. Há pessoas chorando enquanto eu prego. Há pessoas sangrando no coração, dizendo amém, é verdade. A intenção do sistema é te destruir, acabar com você, com suas convicções, fazer com que você fique doido, louco, que ande por aí batendo palma para doido dançar, quer te perturbar. Mas ela tem tempo para acabar, vai acabar, vai acabar. Repita comigo: vai acabar, vai acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite que dure para sempre, não há tribulação que dure para sempre. Agora você precisa entender que se pelo lado do sistema tem intenção de te destruir, do ponto de vista de Deus tem a intenção de te promover, de gerar coisas em você. Mas antes de dizer o que pode ter gerado em você, que pode gerar em você, eu quero falar o que isso pode gerar em pessoas que estão te contemplando. Deus nos submete a essa, permite que a gente entre nessas fornalhas para mudar coisas em pessoas. Agora veja o que aconteceu com todo aquele sistema que envolve gente, poder, dinheiro. A primeira coisa, no verso 24, diz que tudo aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, levantou o rei, fez com que o rei ficasse de pé. Você sabe o que é isso, gente? O rei soberano sempre permanece no seu trono. Só um levantar de mão, um apontar de dedo de um rei pode significar a vida ou a morte. Que o diga Esther, né? Agora imagine o rei ficar de pé. Sabe o que é isso, gente? Essa prova que você está passando, essa luta que você está vivendo, vai tirar gente dos seus lugares. Vai fazer com que coisas aconteçam. E aqui começa acontecendo com o rei. O rei estava sentado. O que acontece com ele? Ele se espanta e se levanta depressa. É impossível contemplar tudo que nós estamos passando e as pessoas permanecerem nos mesmos lugares. O que você está atravessando, pode ter certeza que está mudando coisas no sistema. E o rei haverá de ficar de pé. Glória a Deus. Mas há mais uma coisa que acontece com tudo isso. O verso 27 diz que isso provocou uma reunião entre os nobres. Olha o que nos diz o verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo, o quê? Não teve o poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos
da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. O inferno vai se reunir para dizer: meu Deus, era para ter acabado, mas nada aconteceu com ele, nada aconteceu com ela. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira reunião é para destruir, a segunda reunião é para ficar admirado, porque você está aqui. Você pode dizer: eu estou aqui. Você está aqui, aos trancos e barrancos. Aí você está aqui. Eles ficaram admirados porque nada mudou em você. Nada mudou, você continua a mesma. Tome paulada, tome pancada, é falta de dinheiro, é filho se rebelando, é irmã chutando balde, é mãe não te dando comida e você está aí, a mesma. É isso que está ali. Nada mudou neles. Não queimou um fio de cabelo, não alterou a roupa, nada mudou, nada. Eu acho interessante isso, pessoas que passam por tanta prova e elas continuam intactas, continuam as mesmas pessoas de sempre. Como é que você está, irmão? Glória a Deus, pastor, vai tudo bem. Talvez isso sirva-nos de um exemplo e talvez um soco no estômago de muitos de nós aqui. Fui visitar uma irmã lá no sopé do Chapadão, uma visita vespertina. Cheguei lá, era 5 da tarde, eles tinham feito um churrasquinho, e lá tinha uma asa, uma linguiça lá, uma churrascaria de tijolo, bem pequenininha, casa muito modesta, sabe, só de tijolo, não tinha reboco, não tinha pintura, não tinha nada, lá no pé do Chapadão. Fui visitar para trazer alento, essa irmã estava com câncer. E eu cheguei lá, aquele cachorrinho doido para aquela brasa da churrasqueira acabar, para ele meter a boca naquela linguiça. E olhando para ele, cachorrinho magrinho, meu Deus, uma prova, uma fornalha terrível. Falei: meu filho, minha avó dizia: meu filho, você vai ver coisa. Cachorrinho falando comigo, dizendo: pastor, meu filho, você vai ver coisa. E ele olhando aquela frangueira lá, né? Aquele isqueiro, aquela linguiça. Bichinho magrinho, meu Deus. Disse: se eu botar a boca ali, eu queimo. Mas eu vou ficar escondidinho e vou esquecer dessa linguiça, eu vou lamber essa linguiça. Entrei lá dentro, encontrei com ela: ô pastor Demir, tudo bom? Eu e os irmãos, não sei se a missionária estava lá esse dia. E você vai dizer o quê para uma pessoa que está com câncer terminal? Senhorinha, escurinha, sabe? Quente, mas quente, a casa quente. Linguiça preta, já estava desde, sei lá que hora estava lá. E aí, minha irmã, como é que você está? Pastor Demir, não podia estar melhor. Já pensou, gente? Pastor Demir, não podia estar melhor. Deus é muito bom. E, meu Deus, a mulher está com câncer terminal. O que diria de outra, onde a gente estudava na casa dela, ela perdeu uma perna, a gente não sabia. Aconteceu um negócio com ela, foi no hospital e daqui a pouco, quando chegamos lá na terça-feira, ela estava daqui para lá sem a perna. E fui lá com o pastor Apoian, o pastor Apoian falou o seguinte: fica aqui que eu vou lá dentro visitar, porque ela perdeu a perna. Primeiro eu perguntei: o que aconteceu com ela, pastor? Ele falou: nada não, perdeu só uma perna só. Nossa, o pastor Apoian só perdeu uma perna. Eu falei: meu Deus, como é que eu só perdo uma perna e só uma perna? Foi lá dentro e começou a conversar com ela. Era só a cortina que dividia um cômodo do outro. E aí, eu vendo os dois conversando, daqui a pouco os dois dando gargalhadas. Pastor Leopoldo: Deus é bom, minha filha, ela é bom o tempo todo. E eu lá do outro lado da cortina, falei: meu Deus, não quero nem ver. Aí entrei, estava lá aquele lençol por cima. Falei: mas cortou mesmo, irmã? Cortou, pastor. Aonde? Debaixo do joelho, para botar um negocinho, né? Não, pastor, aqui, ó. Cortou aqui. E rindo. E pastor aqui ainda veio zombar de mim ainda. Você ainda tem uma, minha filha. Falou assim para ela. Tá bom, meu filho? Ela tá boa. Falei: como que tá boa, pastor? A mulher perdeu a perna. Ela tem outra perna. O Saci só tem uma e só vive aprontando palhaçada. Tá boa da perna. Eu falei: não acredito nisso, e a mulher rindo. Aí, gente, fornalha, uma luta, mas a pessoa continua inalterada. Será que não é isso que Deus espera da gente? Tendo tudo, Jó louvava a Deus. Perdendo tudo, ele aproveitou a ocasião para se lançar com a boca no pó e dizer: eu saí nu de lá, eu vou voltar nu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor.
A terceira coisa que acontece, ele muda o decreto. Verso 29, diz o texto sagrado que Nabucodonosor decreta um decreto novo. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo. Porque, vamos ler comigo, não há outro Deus que possa livrar como este. Aí você olha para o Brasil, o que está acontecendo. Você olha para o Brasil, o que está acontecendo, a tirania. Só tem um jeito, só há um jeito de mudar, trazer um decreto novo para esse país, gente. É se Deus lançar todos nós na fornalha juntos. Aí ficou todo mundo quieto, né? Tem alguém aqui que quer, para mudar o decreto nesse país, cair numa fornalha? Tem? Ainda tem? Mas saiba disso. Deus te submete a isso, permite, porque Deus quer fazer uma coisa nova na nação. Tudo por intermédio do seu testemunho de fornalha. Agora preste atenção, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego caíram, a última coisa que eles pensaram é em prosperidade. A última coisa que eles pensaram era que eles seriam prósperos, que eles estariam fazendo bom negócio. Fé não é essa ideia de que nós estamos fazendo bom negócio, não é, gente. Ele disse, pode ser que Deus nos livre, agora pode ser que também Deus nos livre. Não nos livre. Quando eles foram arguidos por Nabucodonosor, ele disse, nós não vamos responder. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus não quiser, Deus não faz. Agora, Deus continua o mesmo e nós vamos permanecer inalterados. Eles não pensaram assim, sabe de uma coisa? Me joga na fornalha que quando eu sair, eu vou sair rico. Não falaram isso não. Eu gostaria que nós entendêssemos isso. Cair numa fornalha, não devemos aceitar isso como quem faz barganha com Deus. Eu tenho que passar por isso. Vou passar por isso, Deus vai me dar vitória, eu vou continuar sendo o mesmo, reis vão ficar de pé, os principais se reunirão, e decretos vão mudar, tempos novos virão, mas pode ser que eu morra. E eles permaneceram, a última coisa que eles pensaram é na questão do dinheiro. Agora, Deus permite não somente para mudar essas coisas vizinhas, circunstanciais, como também para fazer coisas em nós. Diz o texto sagrado, quando eles caíram lá, tudo que amarrava eles soltou, só queimou aquilo que amarrava. Primeira coisa que eles provam é de uma liberdade confinada. Ou melhor dizendo, no meio de um confinamento, que a fornalha tinha paredes, estavam andando. Acho que só o Evangelho pode nos proporcionar isso. No meio de uma fornalha, o rei disse, eles caminham livres. E ainda receberam a visita extraordinária do Senhor Jesus. Lá andando, batendo papo. Rapaz, que coisa, hein? Meu Deus do céu. Não foi bom ter caído aqui. Quanto tempo que eu não tenho essa visita gostosa. Andando com Jesus. Andando com Jesus. A essa altura, os cordões, os calções, tudo, né? Tudo queimou. Ficaram livres. Olha, gente, eles nunca estiveram tão livres quanto eles estavam na fornalha. Por eles ficariam ali a vida toda. Então, deixa eu aqui vai ser minha casa. Se Jesus está, fica gostoso até no meio de uma fornalha. Glória a Deus. Aí vem libertando eles. Eles vão andando, passeando. Hein? Andando, passeando, livre, leve, solto. E daqui a pouco eles ressurgem como a fênix do nada. Eu acho que essa ideia da fênix foi tirada daqui. Deus permite para tirar essas coisas que nos amarram, nos aprisionam. Olha, gente, tem fornalha que Deus submete a gente para a gente ficar livre de alguns amigos que nunca foram amigos. Que se dependesse de você, você nunca ficaria livre deles. Deus permite para que coisas que nos atrapalham saiam da gente, vão embora. Porque se depender de nós, a gente não se vê livre.
Mas observe o que diz o texto: para quem caiu, jamais pensando em prosperidade. Veja o que diz o verso 29. Ou melhor dizendo, finalzinho. Verso 30. Vamos ler comigo? O que vem depois da fornalha, gente? Olha o que diz aí, leiam comigo. Então, o rei fez quem? Prosperar a quem? Sadraque, a Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, o final é só vitória. O final, isso aqui é um crente legítimo. Não é aquele crente que diz, olha, você que está na fornalha aí, quando acabar vai ter dinheiro, não. O que eles imaginavam, repito, é o seguinte: ó Deus livre, ó Deus livre. Se livrar, amém. Se não livrar, tudo bem. Eles jamais imaginavam que ia acontecer isso aí. Mas é isso que diz o texto. É isso que diz o texto. Quando as cordas forem queimadas, quando tudo que te prende for tirado de você, preste atenção. E depois disso você receber a visita de Jesus. Quando tudo isso acabar, pode preparar que vem prosperidade de Deus para a sua vida. Essa fornalha tem a finalidade de te fazer bem em todos os sentidos. Glória a Deus por isso. Aí o que você deve fazer? Aproveite esse momento para passear, para celebrar, para dar glória a Deus e dizer, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Quando acabar, o meu Deus vai me abençoar. Eu finalizo dando um breve testemunho meu. Eu morava num lugar muito pobre, uma comunidade. E Deus começou a me abençoar. E aquele, não é todo mundo, mas um grupinho perverso, nefasto, armou uma trama para mim. Uma trama que submeteu a um período de fornalha mesmo. A Cláudia sabe disso. Nós vivemos assombrados. Muito assombrados, porque as pessoas, na época, achavam que eu tinha dinheiro. Oh, meu Deus do céu, logo eu. A minha filha morava conosco ainda. Foi o ano 2006, mais ou menos, 2007. Me corrija se estiver errado, Cláudia. E aí, então, eu fui praticamente expulso de um local que eu morava. Eu fui nascido e criado ali. O garotinho da Chatuba foi expulso da Chatuba com quem espere do corpo um furúnculo. E aquilo me chocou, me abateu muito. Só que Deus tinha a intenção de me fazer prosperar financeiramente. E eu fiquei triste, ela também deprimida, e meses a fio chorando por que isso aconteceu. É assim ou não é quando a gente é submetido a essas coisas? A gente não entende, a gente só chora. Por que eu perdi? Por que se foi? Por que eu estou passando por isso? Ontem eu falava com uma pessoa que está passando um vento muito forte, que quando eu estava nesse período, aí, eu ouvi um cientista dizer o seguinte: você sabe o que acontece com muitas estrelas que vocês namoram olhando para elas, contemplando o brilho? Sabe o que acontece com muitas estrelas? Já não existem algumas delas há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 1.000 anos, elas já não existem mais. E o cientista dizendo isso, eu no meio dessa prova, ele disse o seguinte: olha, elas já deixaram de existir, elas já explodiram, tem tantos anos. O problema é que elas estão tão distantes, mas tão distantes, que o brilho dela está chegando aqui na Terra 1.000 anos depois, 1.500 anos depois. Aí você acha que ela existe, mas ela já não existe há muito tempo, é só o reflexo de quando ela brilhava. Aí ele disse, é isso que acontece com muitas estrelas, já não existem há muito tempo. E naquilo eu fui obrigado a meditar sobre o que eu estava passando. E eu falei, é verdade. O que eu estou passando é um problema que já não existe há muito tempo. E eu estou aqui cultuando, chorando por isso, mas Deus está dizendo para mim que já acabou, é o fim, já era, passou, já não existe mais. O que há é somente o reflexo dessa minha tribulação.
Escute o que eu vou dizer. Não há fornalha que dure para sempre. E Deus está permitindo isso, porque Deus quer te fazer prosperar ainda mais. Deus tem uma obra na sua vida. E do jeito que está, você não pode levar esse montão de bagagem. É preciso você perder algumas coisas nesta fornalha, para que Deus te coloque onde Ele sempre quis. Eu espero que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance e te convença do que eu não fui capaz de convencer. E que você saia daqui mais crente do que nunca, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos fechar os olhos enquanto o grupo de louvor canta com esse hino.